Oi, gente, graça e paz, bom dia, tudo bem? Meu nome é Celso Sandi, sou professor da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Aliança e estou aqui para dar sequência à nossa aula, né? Hoje continuaremos da parte 2, nós fizemos a parte 1 a semana passada e o tema estudado é Filipe e a pregação do Evangelho. Está lá no capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos. O último versículo que vimos a semana passada foi o 26, onde um anjo orienta Filipe a pegar a estrada sul, que vai de Jerusalém até Gaza. E aqui nós já damos sequência à aula de hoje, onde nós já vemos duas coisas importantíssimas. Primeiro, a orientação. O anjo orientou Filipe. Segundo, a resposta à orientação. A resposta de Filipe foi obediência. Ele obedeceu aquela orientação e foi. E seguiu o caminho. E aqui eu queria só destacar que a palavra de Deus, o que ela é para nós? Ela é lâmpada para os nossos pés, ela ilumina o nosso caminho, ela nos orienta. A palavra de Deus, lá no Salmo 119 fala isso, que ela é lâmpada para os nossos pés, ou seja, ela nos orienta e nos mostra o caminho que nós devemos andar. Então, observe isso, a palavra de Deus, ela nos orienta. Agora, a segunda coisa, e muito importante, o que nós fazemos quando nós recebemos orientação vinda da palavra de Deus? Nós obedecemos? Filipe obedeceu, e ele seguiu naquele caminho, mesmo sabendo que aquela estrada não era uma estrada muito movimentada, mas ele foi. E no meio desse caminho, ele viu uma carruagem parada e aproximando-se, ele viu que ali estava um etíope. E esse etíope, ele era um eunuco. E esse eunuco, ele tinha um cargo muito importante. Ele era um servo da rainha da Etiópia. Ele era um homem importante, um homem responsável e um homem muito inteligente, porque ele era responsável pelo tesouro da rainha da Etiópia. E ainda mais, ele era um adorador do Deus de Israel. Note aqui, nós estamos falando de um etíope. A Etiópia, um outro país, uma outra nação, com uma outra cultura. Perceba que, rapidamente, o Evangelho, a palavra de Deus, os testemunhos já estavam cruzando as fronteiras, estavam chegando em outras nações. Em Atos 8, de 28 até 29, a gente pode ver ali que esse jovem, esse etíope, ele estava estudando a palavra de Deus, ele estava lendo o livro do profeta Isaías, e ali ele vendo Filipe, ele convidou Filipe para subir no carro. Note, ele lia, mas não entendia. Isso está lá na sequência, no capítulo 30, 31. Ele lia, mas não entendia a palavra. Ele lia, mas não identificava o que Deus queria falar. Mas Filipe sabia. Então ali já estava muito claro, porque Deus tirou Filipe de onde estava e colocou ele naquele caminho. Porque ali havia uma pessoa que precisava de alguém que pudesse abrir-lhe o entendimento. Mas eu queria falar para você uma coisa, a palavra de Deus, nós não discernimos ela como um outro livro qualquer. A palavra de Deus, ela só pode ser discernida, ela só pode ser entendida, só pode ser desvendada, ela só pode ser compreendida espiritualmente. Isso você pode conferir lendo essa referência que eu vou te dar. Primeira carta aos Coríntios,
capítulo 2, versículos de 11 a 12. Lá você vai verificar isso, que as coisas de Deus se discernem espiritualmente. É por isso que Felipe tinha o entendimento da palavra, porque Felipe, ele discernia as coisas de Deus espiritualmente. O Espírito de Deus estava nele e ele tinha comunhão com o Espírito, ele tinha relacionamento com o Espírito. Então, o Espírito Santo de Deus desmistificava a palavra, ele mostrava o que a palavra queria de fato dizer, qual era a vontade de Deus. Por isso é importante que você entenda que a palavra de Deus só se entende por meio do Espírito Santo de Deus. E é por isso que eu e você precisamos desenvolver um relacionamento íntimo, um relacionamento, uma amizade com Deus, por meio da oração, por meio da prática, do testemunho, da leitura da palavra, porque só assim nós vamos entender o que Deus quer dizer quando o pastor prega, quando o evangelista prega, quando nós lemos a Bíblia, quando nós lemos um folheto evangelístico, é só por meio do Espírito Santo. Amém? Que Deus te abençoe. Nós vamos continuar esse estudo sobre Filipe na próxima aula. Não perca, fique atento, faça a lição de casa. Deus te abençoe.